Veja, eu acho positivo que Flamengo e Vasco da Gama tenham se posicionado dessa forma e tenham ido até o Ministério Público, porque aqui em São Paulo ninguém fez nada, ninguém se manifestou, todo mundo ficou com o rabinho entre as pernas e esperou a decisão da justiça. Numa restrição das liberdades individuais. Peraí, pode falar, só para complementar aqui, ó. Eu não tenho essa informação, eu sei que conhece de basquete, por isso que eu quero que você ouça. O Thiago Vaz fala que o Ministério Público decidiu por torcida única na final do basquete e o Eurico não deixou o Vasco jogar a final. Parece que aconteceu isso também, porque as torcidas brigaram na partida anterior. Mas ele ficou como? Eu não lembro, Beijo, sinceramente, não lembro. O que eu quero dizer é o seguinte, no Rio de Janeiro, ao contrário do que acontece em São Paulo, os estádios são divididos, tá? Aqui em São Paulo, o visitante tem direito a 10% da carga. Ou seja, no Rio de Janeiro, quando acontece um clássico, todo mundo pode ir. Aqui em São Paulo, quando acontece um clássico, a torcida visitante só vai... Agora não vai mais. Agora nem vai mais. Exato. Só ia Arruaceiro e Badeneiro. 5%. Então, exatamente, 5%. Então, se você for dividir o Pacaembu, o Morumbi, a Arena Corinthians, a Vila Belmiro e o Allianz Parque, de modo que nas partes gerais, né, na arquibancada e tal, todo mundo possa ter o direito de assistir o jogo. Claro que as cativas e camarotes, você não pode fazer isso. Se for fazer isso, eu sou a favor de torcida mista. Se for para deixar do jeito que estava em São Paulo, eu sou contra. Porque só vai nesse jogo de torcida... com 5% da bilheteria, com 5% de arruaceiro, baderneiro, que semeiam terror por onde passa. Então, nesse caso, aqui em São Paulo, eu sou a favor de torcida... Agora, vamos dividir o Morumbi. Vamos dividir a Arena Corinthians, a Arena do Palmeiras, o Pacaembu, aí beleza. O Maracanã aí eu sou a favor. O Maracanã dá. Então, exatamente. Aqui em São Paulo, porque eu tô falando em cima disso que o Pascoal tá falando, ninguém se levantou. Eles deveriam ter se rebelado quando o São Paulo, através do Juvenal Juvencio, determinou que ia ceder só 10% da carga de ingresso pro Corinthians no jogo no Morumbi, num clássico pelo Campeonato Brasileiro. Foi o começo de tudo, né? 5%. E isso foi o começo de tudo. O começo da desgraça aconteceu naquela época. E não agora, com a proibição de torcida visitante. Porque os visitantes são baderneiros e arruaceiros por culpa do que o seu Juvenal Juvencio, falecido, que a gente gostava demais dele, fez naquela. Mas ele errava também, e errou nesse caso. Naquela época tinha que ter havido uma rebelião, e não houve. E ele tinha uma relação muito boa com o Andrei Sanches na época. Foi por isso que acabou. E aí, depois eles voltaram e tal, mas nunca mais foi a mesma coisa. Mas olha, vamos ouvir então também os dois treinadores aí. Vamos ouvir o que o Cristóvão tá falando do Luiz Fabiano. Luiz Fabiano, vai jogar, vai pro banco, Pascoal. Daqui a pouco você vai falar aí. Vamos ouvir o Cristóvão e o Zé Ricardo. Não aguento mais esse escuro. Na base aprendemos a conviver com esse tipo de rivalidade. Graças a Deus, durante esse período todo, não passei com nenhum problema mais grave no que diz respeito à violência. Foi muito bom o convívio. Perdi algumas, ganhei outras e isso aí vai dando pra gente exatamente o tamanho da rivalidade. Eu vejo até algumas semelhanças entre Flamengo e Vasco. O Vasco vem com algumas contratações que podem estrear ou não, mas uma equipe que já vem se formando, se fortalecendo, e a gente com a ideia firme de fazer uma temporada muito forte, e essa partida faz parte do que a gente entende como um crescimento, colocarmos a nossa força à prova para a gente poder buscar não só a final do campeonato da Taça Guanabara, também como o início de preparação para a Libertadores. Ele está animado, porque ele é acostumado com isso. Agora, o que é real, o que é fato, é que ele não tem condição de jogar muito tempo. Então, ele tem chance de ir participar, ele pode não participar também. Isso aí a gente vai avaliando. Ele tem treinado, como eu falei, esses jogadores assim, ele vai treinando e a gente vai esperando a reação dele depois da carga de trabalho. Ele trabalhou hoje, a gente vai ver como é que ele se comporta. Se ele se comportar bem, se não sentir muita dificuldade da carga de trabalho que ele sentiu, ele participa. Se não, ele não participa.
Não parecia. Tá aí, vocês ouviram aí o Cristóvão, o Zé Ricardo, os treinadores aí de Vasco e Flamengo. Espero que tenhamos um jogão amanhã. Vai ter o reencontro do Guerreiro com o Rodrigo, hein? Nos últimos 10 jogos, nos últimos 10 confrontos entre Flamengo e Vasco, o Flamengo não está conseguindo ganhar do Vasco, não. Vamos colocar aí os números na tela para vocês acompanharem os últimos 10 jogos. A última vitória do Flamengo contra o Vasco foi dia 22 de março de 2015, 2-1 Flamengo. De lá, olha lá, 0-0, né, pelo Carioca em abril de 2015, 1-0 pro Vasco pelo Carioca, Brasileirão 1-0 Vasco, 1-0 Vasco na Copa do Brasil, olha lá, mais 1-0 Flamengo, Copa do Brasil, 1-1 Copa do Brasil, 2-1 pro Vasco no Brasileirão de 2015, 1-0 pro Vasco no Carioca, 1-1 pelo Carioca e 2-0 E é interessante, Benja, que nessa época toda aí, o Flamengo sempre tinha mais time que o Vasco. Exatamente. Do mesmo jeito que acontece hoje. Mas amanhã... Há 9 jogos que o Vasco não perde. Mas amanhã acho É uma outra situação. Sabe por que o Vasco venceu esse jogo? Porque alguém foi no vestiário gritar. Não, isso não precisa. Vasco e Flamengo, parte. ninguém Tá precisa tirando gritar no onda com vestiário. você. O Mas jogador aí tá. tem que se motivar. Vamos Precisa, lá. Não precisa Pascoal, disso, precisa. é Flamengo e Vasco. Precisa. Se o cara Tem não que se tiver, manifestar, se o cara não porque sentiu os que é o caras tão Flamengo e tirando onda Vasco, com você. ele vai jogar o quê? Pascoal, por mais absurda que Vai pareça. jogar figurinha, a frase- vamos jogar bafo então. Não, mas é que- Vamos jogar bafo Por aqui. mais- Vamos jogar um bafo, vamos jogar bafo. Peraí, índice palmômetro pro argumento do Pascoal. Palmômetro pro argumento do Mano. Graças a Deus que vocês não concordam comigo. Isso aí é uma benção. Chamou vocês a gente de não concordarem. burro. Não, muito pelo contrário. Mais um Mas, menos por um. mais incrível que pareça, a frase de que o jogador precisa, sim, ser motivado num clássico desse, eu também acho que é absurdo, Pascoal. Porque volto a falar aqui, representando o Flamengo ou Vasco, ganhando o que eles ganham, sabe? Tendo a estrutura que eles têm. Mas, infelizmente, esses jogadores, a maior parte deles não dão valor no que eles têm nas mãos. Tanto é que muitas vezes aí o cara abdica de participar de treinamentos, o cara que tá jogando em clube grande, ele quebra na noite, não quer saber, o cara não faz um fundo de reserva, ele ganha mais do que ele gasta. Infelizmente, esse tipo de conduta, Pascoal, por mais Não, ele absurda gasta que mais do pareça... que ele ganha. Sim, perdão, é o inverso, ele gasta mais do que ele ganha. Por mais, Pascoal, absurda que pareça esse tipo de conduta e postura, o cara, se não tiver alguém ali na rédea curta, inclusive orientando e instruindo esses jogadores, os caras fazem bobagem, Pascoal. E com relação à parte motivacional, é a mesma mas coisa. o Pascoal já trabalhou no futebol, ele sabe. Esse tipo de motivação, ele é feito em todos os jogos. Só que às vezes dá certo, às vezes não dá. dá certo. Por exemplo, o São Paulo ganhou do Santos, colocaram o Rogério Ceni lá gritando: vamos lá, o São Paulo. No dia seguinte que levou na cabeça contra o Mirassol, não colocaram. Eu posso te dar um exemplo, e Calil? ele fez a mesma coisa. Eu vou te dar com um certeza, a mesma coisa que o você Rogério calou o Ceni fez. Pascoal. Eu vou usar Não é isso, o discurso dele contra isso ele é feito próprio. em todo jogo, só que às vezes adianta, às vezes não adianta. Vou usar o discurso do Pascoal contra ele próprio. Não vou citar nome de jogador e muito menos do clube que aconteceu esse negócio. Mas ele há de convir comigo porque ele sabe que a história é verdadeira. 3 jogadores que viviam dando migué, porque tem jogador que gosta de dar migué. O cara fala que tá com dor aqui, tá com dor ali. Ai, doutor, não consigo correr. Ai, doutor, tô com dor na nádega. O cara usa qualquer desculpa pra falar que não quer treinar e não quer jogar. Aí o seu Oswaldo Pascoal pegou e falou com o médico do clube, inclusive falando, a gente tá com um método revolucionário de treinamento que é intensivo. Ao invés de você ficar fazendo gelo aqui no departamento médico, você vai ficar internado 3 dias. Você vai ficar internado 3 dias para que você possa jogar no final de semana. Isso na parte da manhã. À tarde, esses jogadores foram fazer o tratamento no hospital, Pascoal? Não, foram treinar. Foram treinar? Então é um tipo de motivação que o cara precisou para ter campo. Olha aqui, pra encerrar, pra gente Eu tô encerrar. mentindo, Pascoal. Não tem nada, mas não tem a ver com o que a gente estava discutindo. Nada, não tem Tem nada a ver, tem muito a ver. Não é motivação, falando negócio não é de motivação, não não tinha é. nada a ver. Não é? Vamos mostrar agora, para encerrar esse assunto aí que nós vamos falar do São Paulo. Eu quero ouvir a opinião do Calil sobre o Rogério Ceni. Olha, o retrospecto geral, né, desde 1923 até 2016, entre Flamengo e Vasco. São 116 vitórias do Flamengo, 99 vitórias do Vasco e 91 empates. O Vasco marcou 376 gols, o Flamengo com 400. Maiores artilheiros do Vasco, Roberto Dinamite, 27 gols. E, lógico, ele, Arthur Antunes Coimbra, o Zico, 19 gols. O Vasco não é de antes de 1923? Mas eu acho que isso no...
É, porque tem a parte do Remo e tem a parte do futebol. Então tá aí, ó. Historicamente, então, o Flamengo leva vantagem sobre o Vasco. É, mas os últimos 9 não. Sim, mas historicamente... Momentaneamente o Vasco... Sim, momentaneamente o Vasco... História, você não entendeu. Que parte de história? Momentaneamente, 9... Sim, mas isso aí era história, não é nos últimos momento. 9 jogos... Nos últimos 10. Dos últimos 10, 9 Vasco. Então, ou empate. Então, tem alguma coisa que caminha pra isso. Sabe o que é engraçado? O que é isso? Quando o meu menino fala as coisas, ele fala o seguinte: como é que ele fala? Flávio, avisa lá que o futebol pra ele começou na última quarta-feira. Quarta-feira começou o futebol. Então avisa o seu Pascoal que o futebol não começou 10 rodadas, viu? Futebol tá aí há quantos anos? Mais de 100 anos, Pascoal. Desde 1923 até agora, ô Flavinho, o Flamengo tem mais vantagem que o Vasco, pô. Você entendeu? Vai caçar homem na rodovia. Isso tudo me engrandece. Vindo dele, sensação, porque você é um cara que eu gosto. Muito obrigado. Mas eu gosto muito mais de você que você de mim. Vamos ver como é que tá a enquete. Ó, na enquete, 57%, 58% acha que o Flamengo passa. Vai mudando, 62, né? 38. 62, 38, acho que o Vasco passa. Vamos continuar votando, torcida do Flamengo, torcida do Vasco, no Twitter. Se empatar, pênalti. Se empatar, a gente joga o Flavinho na mesa. Eu tô perguntando regulamento. Se empatar, é pênalti. Flavinho. A gente joga o Flavinho mesmo. Na meia da torcida do Flamengo. Vamos ver agora informações do São Paulo, que eu tô curioso para